Jovem Pan Saúde. Olá, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Eu sou Lívia Zanolini e te agradeço mais uma vez a companhia. No programa de hoje vamos falar sobre uma consequência da guerra, que muitas vezes é pouco discutida: os impactos de emergências humanitárias na saúde mental dos sobreviventes. Pessoas que vivenciam eventos traumáticos, como é o caso desse conflito que está acontecendo agora, têm mudanças de comportamento que são esperadas. Os sintomas começam com alterações do sono, alimentação e irritabilidade, mas podem também evoluir se não for tratado de forma correta. E por esse motivo, o Ministério da Saúde mobilizou voluntários da Força Nacional do SUS para fazer o acolhimento dos repatriados que estavam na zona de conflito. A ação faz parte da operação Voltando em Paz, que tem como objetivo principal trazer de forma segura brasileiros que estavam presos na região afetada. Para a gente entender um pouquinho mais a respeito disso, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o psiquiatra forense Eldi Lobo, a quem agradeço demais a participação. Obrigada, doutor, bem-vindo. A gratidão é nossa. Agradeço também a Alessandra Augusto, que é psicóloga com pós em terapia cognitiva comportamental, sistêmica e hipnose, que participa hoje conosco à distância. Doutora, bem-vinda ao Jovem Pan Saúde. Gratidão, prazer é todo meu. Vou começar aqui com o doutor Eldi, que está aqui no estúdio comigo, porque a gente estava conversando um pouquinho antes da gravação, que são impactos diferentes, né, doutora? A gente está falando de impactos para a saúde mental de pessoas que estiveram em contato com esses conflitos, com essas guerras. Em relação a essa de Hamas e Israel, a gente tem uma população local que vive há décadas em conflitos. Agora a gente tem, claro, um desdobramento da guerra, mas nunca foi um local de paz, o Oriente Médio, e a gente tem a situação dos brasileiros que estavam a passeio e foram repatriados. São impactos diferentes, imagino, né, para essas pessoas, para esses grupos. São impactos diferentes que, em comum, tanto as pessoas que estavam visitando, como também as pessoas do local, idosos, crianças, gestantes e especialmente as pessoas que têm dificuldade de locomoção tendem a sofrer esse impacto de maneira mais intensa, tanto dos que moram como dos visitantes. Em relação aos que já moram, nós consideramos o termo resiliência, ou seja, já estão mais acostumados, adaptados e têm uma percepção de sofrimento menor. Agora, doutora Alessandra, o doutor explicou muito bem para a gente sobre o fato de essas pessoas já serem resilientes, porque muitos já nasceram, boa parte já nasceu nessa situação em conflito, mas ainda assim há impactos para a saúde mental? Há impactos na saúde mental, né? A maternagem, né, é entendida como um ambiente seguro, onde a criança precisa alcançar alguns marcos, né, a autonomia, independência. Então, essa criança ela vai ser vetada, né, vai ser impedida de estar brincando com outras crianças. Então, ela já vai apresentar um comportamento diferenciado de outras crianças. Então, vai causar impacto. Como o doutor disse, também vão desenvolver a resiliência. Mas como nós temos na guerra entre os soldados, alguns vão trazer trauma, né? Outros não. Então tem crianças que vão estar adaptadas e tem aquelas que sim, vão desenvolver um estranhamento, vão desenvolver um comportamento onde elas vão estar em alerta o tempo todo, trazer uma exaustão emocional, né? Apesar de estarem ali naquele contexto, né, extremamente... né, com o emocional extremamente abalado, né, e as sensações extremamente à flor da pele. Agora, doutor Eldi, a gente está falando de muitos brasileiros que foram repatriados nos últimos dias, ainda há brasileiros aguardando para receberem esse suporte do governo. Eu queria focar um pouquinho nessa situação, porque embora sejam pessoas que não estejam acostumadas com uma situação como essa, com guerra, que no Brasil a gente não está acostumado com guerra. A gente vive um contexto de violência diariamente, principalmente em algumas regiões que são mais sensíveis em relação a isso, mas é um contexto diferente de violência quando a gente fala de problemas de segurança pública e de guerra efetivamente entre nações e tudo mais. Para esses brasileiros que estiveram em Israel, brasileiros que estão eventualmente ainda na faixa de Gaza, qual é o principal impacto para essas pessoas que vão a passeio e de repente se veem diante de uma situação como essa?
Os impactos, eles são diversificados. Geralmente nós colocamos 3 grupos. Aquelas pessoas que praticamente não sofrem nenhuma reação considerada de sofrimento, ou seja, lidam como se fosse algo do dia a dia. Existe um outro terço que tem sintomas leves, como alterações do sono, com alguns pesadelos, mudança do padrão de apetite, alterações do corpo, como, por exemplo, mudança da pressão arterial, dificuldade de controlar o diabetes, e já tem um terço de pessoas que realmente passam a desenvolver sintomas mais graves, como, por exemplo, uma insônia severa com pesadelos intensos a ponto de precisar usar medicamento, mudança do apetite, tanto pela compulsão como pela restrição, e algumas vezes até de maneira mais severa, intensificando o risco de suicídio e do abuso de substâncias psicoativas, sejam álcool, medicamentos, cigarros e até drogas. Agora, doutor Eldio, o senhor destacou que tem um terço, pelo menos, que consegue escapar ileso, né, de pessoas. É isso mesmo? Cerca de um terço ou menos? De maneira geral, é isso. De maneira geral. Um terço reage de maneira, digamos, adaptada, um outro terço com sintomas leves a moderados e um terço com sintomatologia grave. Certo. O que faz esse um terço, pegando esse contexto geral, a não sentir tanto esses efeitos? O que essas pessoas têm de diferente? Geralmente são as pessoas que gozam de saúde física e emocional de longo prazo e especialmente quando possuem habilidades de locomoção, ou seja, de correr, deslocar, esconder, especialmente quando também estão acompanhadas de menos familiares ou também de pessoas queridas que têm essas mesmas habilidades, capacidades e condições. E especialmente quando tem alguma garantia de segurança. Por exemplo, estar numa região menos afetada, ter a proposta que vai ser resgatado pelo país de origem ou que faz parte daquele grupo que na guerra é considerado mais forte. São várias questões que vão mexer com essa psique, digamos assim, né, doutora Alessandra, desses pacientes. Vamos tratar como pacientes, pelo menos a maioria, segundo esse levantamento geral que o doutor trouxe de panorama para a gente, algum sintoma, algum efeito vai sentir depois de passar por situações traumáticas como essa. Para essas pessoas que têm, em maior ou menor grau, essas dificuldades de reagir diante desse contexto de guerra, de violência, qual é a indicação? É preciso que haja um tratamento, terapias? Qual é o direcionamento nesse caso? Sim. Identificando, né, esse transtorno, que é o transtorno de estresse pós-traumático, trazendo toda essa sintomatologia que o doutor citou, os sinais, precisa buscar um auxílio dentro de uma educação, de uma psicoterapia. Complementando o que o doutor falou, existem fatores genéticos que vão possibilitar ou facilitar a fixação desse trauma. Quando nós falamos de trauma, estamos nos referindo à infância, são os mais letais, os traumas feitos na infância de forma repetitiva. Mas existem esses traumas, né, onde essas pessoas vivem essa situação de quase morte, onde elas vão experimentar, né, sensações do corpo e no seu emocional. Essas situações também podem fixar no indivíduo, trazendo esse transtorno de estresse pós-traumático, e o indivíduo fica extremamente em estado de alerta. Lembrando, né, até algumas situações da Primeira Guerra Mundial em relação às sirenes. Então, né, eram bombardeados ao som de uma sirene e esse indivíduo, ao ouvir a sirene, já se colocava em estado de alerta. É mais ou menos isso que esses nossos brasileiros vão retornar, ou as pessoas que vão vivenciar isso. Então, precisa, sim, buscar o auxílio da psicologia, onde nós vamos desconstruir esse estado de alerta, porque esse estado de alerta faz o indivíduo chegar a uma exaustão, está o tempo todo em estado de alerta, ou a qualquer sinal que vai remeter aquelas lembranças, né, daquelas vivências em perigo, né, onde a situação ele entende que não tem saída, né? E aqueles, como o doutor falou, que vão passar por essa situação preocupados, tensos, mas porém vão fazer uma boa resiliência, né, disso tudo.
Doutora, pelo que nós estamos falando aqui, há níveis e níveis de traumas aí, desses efeitos pós-traumáticos, digamos assim. Se não houver um tratamento, se não houver uma ajuda profissional, essa situação vai piorando, doutora, ou tende a se estagnar? A pessoa, por exemplo, no caso que o doutor deu um exemplo pra gente, dessas pessoas que não sentem esses efeitos com tanta gravidade, mas têm pesadelos noturnos, sempre. Isso tende a piorar se essa pessoa, se esse paciente não tiver um tratamento correto ou não? Sim, ele tende a piorar. Aqueles indivíduos que passam por essa situação e levam de uma forma adequada, vamos dizer assim, ajustada, e saem dessa situação quase que ilesos, porque vão trazer sequelas, porque tiveram uma outra percepção do mesmo evento. Nós temos um evento e temos indivíduos que têm percepções diferentes. Aqueles que vão traumatizar com isso é a questão da percepção. Dentro de um contexto de evolução dele cultural, familiar ou social, ele se depara com uma situação emocionalmente estressante, ele não dá conta e ele vai fazer esse trauma, né, nesse contexto, um trauma de estresse pós-traumático. Não tratando isso, pode evoluir uma depressão, em verdade, uma ideação ao suicídio. Então, é necessário tratar. Duração. Pode ter 1 mês, 2 meses, ou o indivíduo pode levar anos dentro desse estado de estresse pós-traumático. Como eu disse em algumas situações, falando da Primeira e Segunda Guerra, onde o indivíduo fica o tempo todo em estado de alerta. Então ele pode. E com isso, ele vai minando o entorno onde ele está. O contexto dele vai ficando minado. Então, ele vai também transferir isso para as relações pessoais, profissionais. Ele não vive mais aquele contexto da guerra, mas ele vai minando essas relações, porque é um indivíduo que está o tempo todo em estado de alerta, vendo perigo o tempo todo, em todos os lugares, em qualquer movimento. Dificuldade de segurança, de confiar de novo em alguém. Então, precisa buscar, sim, uma psicoterapia, né? Devidamente indicado pelo seu médico, né, pelo psiquiatra que está acompanhando. Perfeito. E até acrescentando alguns dados a essas informações que a doutora agora até trouxe com mais riqueza de detalhes, a gente está num contexto de guerra entre Hamas e Israel, mas ela citou a Primeira Guerra Mundial também, alguns efeitos em relação a esse conflito, que nem é tão antigo assim, se a gente for pegar a história como um todo, né, doutora? E eu tenho mais informações para você que está nos acompanhando. Segundo a Organização Mundial de Saúde, 1/5 das pessoas que vivem em zonas de conflito armado vivem com algum tipo de distúrbio de saúde mental, como depressão, como a gente tem falado aqui, ansiedade ou o próprio transtorno de estresse pós-traumático, que é o que a gente está enfatizando principalmente. A proporção é 3 vezes maior que a da população geral. Ou seja, doutor Eldi, é justamente o que a gente está falando aqui. Né? Agora, por exemplo, eu como jornalista, a gente estava falando sobre isso também. Por mais que eu não esteja num local de conflito, eu vivencio isso o tempo inteiro. O meu dia a dia é acompanhar o que está acontecendo e depois ficar 4 horas ao vivo falando para as pessoas sobre isso também. Há algum tipo de efeito também para nós jornalistas, para a população em geral que está acompanhando o noticiário? Há algum tipo de efeito para nós também? Sim, tende a haver uma exacerbação, um exagero nas percepções que se tem das situações do dia a dia. E especialmente quando se tem mortes na família. Ou seja, tanto para as pessoas que estão em guerra, que estão sob risco de morte, ou que vivenciaram os falecimentos de pessoas próximas, familiares, conhecidos, ou seja, numa situação chamada luto complicado, ou seja, quando se tem a morte de pessoas que não estava previsto pela idade, pela saúde, e dos profissionais que acompanham, também tem uma vulnerabilidade para os adoecimentos, tanto porque trata-se de um assunto extremamente desgastante e que, especialmente, quem tem ressonância afetiva, que preocupa-se com o outro, que coloca no lugar do seu semelhante, tende a exacerbar questões que, inclusive, estavam adormecidas, do sono, do apetite, das relações, de modo que as questões do adoecimento são tanto de quem está exposto, como também de quem está
acompanhando, especialmente quando esse tema passa a ser o principal dentre outros diversificados do dia a dia. Agora, doutora Alessandra, isso tem tudo a ver com aqueles chamados gatilhos, por mais que nós não vivenciemos diretamente uma situação de conflito, ao acompanhar o que está acontecendo, aquilo te desperta uma sensação que te remete a algum trauma, a algum acontecimento, e isso pode afetar severamente a nossa saúde mental também, ou estou falando besteira aqui? Não, perfeito. Acontece, né? Acabamos até desenvolvendo alguns sintomas sem mesmo estar, né, dentro desse quadro, né? A nossa sugestão é tão grande, né, a influência da sugestão. Nós vivemos em hipnose, não é? Nós somos sugestionados quando vemos um filme muito triste, você chora mesmo entendendo que aquilo é ficção, né? E aqui é um fato que está acontecendo, é real, então nós vamos estar sugestionados. Vimos isso também na pandemia, né? Quando alguns dos pacientes apresentavam sintomas sem mesmo ter, né? Eles tinham uma sensação, levavam esse sintoma e na verdade não estavam dentro do quadro, mas isso não quer dizer que não estejam sentindo, né? Precisa o poder da nossa psique, né? O quanto ela vai me sugestionar e eu vou trazer isso para o meu corpo. Então estar em contato o tempo todo com notícias, né, negativas, por mais que sejam né, devido à profissão, eu também passo por isso, né? Estou, né, às vezes eu estou aqui 10 horas no consultório. Muito mais do que a gente, inclusive, né, doutora? Muito mais do que nós jornalistas, tenho certeza. Isso doutor aí, eu estou atendendo hoje desde 7h30 e termino hoje meu último paciente às 9h. Eu tenho alguns intervalos, é claro, porque eu estou aqui com vocês, mas acontece que precisamos também, né? Eu costumo dizer que o cuidador precisa ser cuidado, tá? Então, o cuidador precisa ser cuidado porque ele está recebendo. Então, aqueles que lidam com essas notícias precisam estar envolvidos nessa temática, precisa também olhar a sua saúde mental. E sim, se eu estou em contato como profissional ou vivendo essa situação, não tenho como não apresentar sequelas, né? Nós viemos assim, prontinhos para ter empatia. Nós estamos falando da empatia, essa capacidade de nos colocar no lugar do outro, né? Então, uma mãe chora a perda de um filho. Todas as mães, né, costumam ter essa frase, né? Uma mãe chora, todas choram. Então, não tem como a gente não ter empatia. Nós estamos sensibilizados com bichinhos perdidos, bichinhos passando necessidade, né? Como não? Com crianças, com mulheres, com idosos. Então, nós vamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso pensamento, vamos dormir pensando nisso. Então, vamos tomar cuidado aí quando nós nos envolvemos. E se é necessário se envolver, vamos buscar auxílio aí na terapia. Deixa eu pedir licença rapidinho para eu dar as boas-vindas para quem está chegando aqui ao Jovem Pan Saúde. Estamos falando hoje sobre estresse pós-traumático principalmente, mas várias questões que envolvem a saúde mental em um contexto de violência, de guerras, como a gente está acompanhando agora, essa intensificação do conflito entre Hamas e Israel. E para a gente entender um pouco melhor sobre esse universo, eu recebo aqui nos estúdios da Jovem Pan News o Dr. Eldi Lobo, que é psiquiatra forense, e também a doutora Alessandra Augusto, que é psicóloga com pós em terapia cognitiva, comportamental e sistêmica e também hipnose. E eu quero até voltar, doutora, porque eu estava com isso na minha cabeça para te perguntar. Doutora, eu já volto a falar com o senhor porque essa questão da hipnose me chama muito a atenção. Se trata de uma técnica, explica melhor como isso funciona, o que é exatamente essa técnica, se isto for, e como ela pode ser aplicada e ajudar nesse contexto de estresse pós-traumático que a gente está tratando aqui. Sim, a hipnose não é de agora, né? Nós temos relatos de 3.500 a.C., né, de técnicas como foram achadas pinturas na Mesopotâmia, onde descreviam processos cirúrgicos, né, procedimentos cirúrgicos. Então, entendiam que esses pacientes estavam em transe. Né? Nós temos o pai, né, dessa hipnose, mas Freud foi um grande precursor, né, onde ele trouxe isso com mais força, trazendo para a clínica, tentando entender os processos do inconsciente. Então, ele usou a hipnose como uma ferramenta para entender esse processo do inconsciente, trazendo para o consciente, para poder tratar os sintomas. Foi esse processo de Freud. E a hipnose, nos contextos de guerra, foi usado para dor, né, para estar tratando esses indivíduos no processo de dor. A hipnose até hoje é usada nos esportes, né, usada para alguns hábitos, né, como fumar, a compulsão alimentar.
E no contexto de guerra, com o paciente pós-traumático, podemos fazer essa sugestão. A hipnose não é induzir o paciente a dormir, é um processo consciente, onde esse paciente vai trazer esse conteúdo e, por sugestões, nós vamos desconstruir. Eu gosto muito de usar essa palavra, né? Nós vamos desconstruir esses eventos traumáticos, tá? Ela é eficaz, nós temos alguns profissionais muito capacitados a fazer. No meu caso, eu vou fazer uma pós-graduação em hipnose, eu fiz um cursinho livre, eu fiz uma pós-graduação em hipnose clínica, então eu sou habilitada a usar hipnose numa clínica para vários contextos. Eu uso muito com mulheres vítimas de violência doméstica, que é um nicho que eu trabalho muito. Então, eu apoio mulheres vítimas de violência doméstica, convivência com narcisistas e abusadores, tentando desconstruir, né, esse momento, né, de hipnose, de transe, onde elas mesmas relatam que não conseguem entender. É como se realmente estivessem em transe naquele momento e quando sai, elas não conseguem explicar. E eu costumo trazer um exemplo muito eficaz, que é quando nós estamos assistindo um filme, né, onde nós entendemos que é ficção, nós choramos, né? Um filme onde tem cenas, né, extremamente positivas e assistimos e ficamos bem. Então entramos também em transe. Eu costumo dizer que nós vivemos em hipnose. Tá? Nós vivemos em hipnose, nós somos hipnotizados. E hoje, né, nós podemos trazer essa hipnose de uma forma moderna, contemporânea, para os tratamentos clínicos. É eficaz. Com profissionais sérios, ela é eficaz. Perfeito, doutora, muito interessante esse universo. E... Só um detalhe, desculpa te interromper, é usado na odontologia, eu esqueci de falar disso, eu tenho um grande amigo que foi fazer comigo, estudamos juntos, usando na odontologia, né, para poder fazer, pacientes que não podem fazer anestesia, fazem um processo de hipnose e conseguem fazer os seus tratamentos. Muito interessante, hein? Muito interessante. Eu quero trazer uma outra informação para você que está acompanhando a gente, ainda falando sobre esse contexto de violência no Oriente Médio e de brasileiros que foram repatriados muito recentemente, né? O Rotary de São Paulo, Butantã, está oferecendo um programa de ajuda humanitária psicológica para esses repatriados de guerra. Funciona assim, num sistema híbrido, tem especialistas em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Brasília, Goiás, Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul. O programa é para todos, é só entrar em contato, você que tem interesse em ser acolhido. O telefone é 11 9 1299 5860. Para você que está só ouvindo, não está nos vendo, vou repetir o número: 11 9 1299 5860. E todas essas pessoas serão acolhidas, serão encaminhadas. Agora, doutor, a gente falou sobre hipnose, que é uma técnica, né? Uma forma de tratamento, uma opção que a doutora estava explicando para a gente, mas há um universo de possibilidades. Cada paciente tem uma demanda diferente, é isso? Exatamente. E sobre a hipnose, que já é reconhecida há muito tempo, um detalhe sempre importante, como a doutora referiu, é a hipnose clínica, porque é uma tendência dos pacientes, quando nós indicamos essa prática terapêutica, de confundirem com a hipnose de palco, em que o indivíduo vai mastigar uma cebola e assim por diante. A hipnose clínica, ela é reconhecida como um procedimento terapêutico altamente resolutivo. Muitas vezes, inclusive, nós associamos com os tratamentos medicamentosos psiquiátricos, tanto para o uso da medicação ocorrer nas menores doses possíveis e pelos menores períodos de tempo ao longo das terapêuticas. Ou seja, realmente é bastante recomendada. E ainda há possibilidade de alguns tratamentos para os sofrimentos psíquicos e físicos, ou seja, psicossomáticos, por alternativas como, por exemplo, acupuntura. Porque geralmente há um crescente do sofrimento, muitas vezes com início físico, como por exemplo, uma maior percepção de dor em locais do corpo onde não eram percebidos, sensações de formigamento, dormências e algumas vezes o paciente chega a relatar que em função do estresse, ele sente que está com a movimentação mais limitada, dando os passos mais curtos, tendo mais dificuldade para fazer atividades físicas, então, assim como tendo mais dificuldade para o controle de tratamentos que estavam seguindo, para pressão, para diabetes, para colesterol. Portanto, sempre que é possível uma abordagem multiprofissional, a tendência é ter um resultado mais rápido, com menos tempo e com a melhor recuperação. Funciona com praticamente tudo na vida, né? Quanto mais a gente consegue abarcar todos os aspectos de algo que a gente está vivenciando, mais chance de sucesso a gente vai ter. Agora, a doutora Alessandra falou muito bem agora há pouco sobre os tempos variados de tratamento.
para o caso principalmente que é o foco aqui, de estresse pós-traumático. O paciente pode ter alta ou não? É um tratamento para o resto da vida? Felizmente, com os atuais conhecimentos científicos, tanto psicoterápicos como medicamentosos, como também complementares, como por exemplo a acupuntura, felizmente, a maioria das pessoas com transtorno de estresse pós-traumático são tratadas, recuperadas, reabilitadas e retornam para um funcionamento pessoal global totalmente reintegrado. Em média, os tempos de tratamento são de 3 a 6 meses. Obviamente que existe as populações em que já tinham adoecimentos físicos anteriores, por exemplo, um tratamento de câncer, adoecimentos psiquiátricos anteriores, como por exemplo, já um quadro depressivo, de insônia, e que nesses casos tende a ter uma exacerbação, tanto do adoecimento anterior, como também do estresse pós-traumático que inicia. Enfim, as pessoas com uma complexidade clínica maior tendem a precisar de um tratamento mais estendido. Mas muitas vezes, não especificamente para o transtorno de estresse pós-traumático, mas pela piora que tiveram de adoecimentos que já tinham anteriormente. Doutora, desculpa, eu acabei cortando a senhora. Pode falar. Não, eu que peço desculpa porque eu achei que a pergunta era para mim. Tá. Mas é também, pode seguir. Né? Não tratar, né, o estresse pós-traumático pode, né, o indivíduo carregar isso por anos, mas tratando, como o doutor disse, realmente o cognitivo comportamental dá conta, né? Então a psiquiatria vem com a medicação, com esse acolhimento inicial, encaminha para a psicologia e lá nós vamos desconstruindo. Então costuma ser realmente, como o doutor falou, um tratamento de 3 a 4 meses, que nós vamos conseguir fazer esse indivíduo ensinando ferramentas para que ele possa também lidar com isso. Então, aqui no consultório vai fazer esse período e eu vou habilitá-lo a lidar com esses gatilhos, né? Porque os gatilhos vão existir, essas lembranças vão existir, não vão sumir, mas ele vai saber lidar melhor, né, com o corpo e com aquilo que vem, né, com essas lembranças e esses gatilhos. Agora, doutora Alessandra, imagino que o papel de quem está no entorno também é muito importante, porque nem sempre é muito claro para a pessoa que está vivendo esse estresse pós-traumático que ela está passando por isso, né? Muito importante. Eu costumo falar sobre a rede de apoio, né? A rede de apoio é muito importante, tá? Com a sua licença, eu tenho alguns grupos de trabalho que eu tenho, como a síndrome de Rett, a Abret, eu fiz um capítulo no livro, como Câncer não é maior que você, e lá a minha fala é sempre isso, a rede de apoio. Quem está ao seu lado? Primeiro, o cuidado do cuidador e segundo, a sua rede de apoio. Isso vai fazer toda a diferença, o doutor deve concordar comigo, né? O núcleo familiar, para receber esse indivíduo, trazendo essa história, essas situações, como vão vir esses brasileiros, né, apresentando um transtorno de estresse pós-traumático, também acaba sendo terapêutico, tá? É que eu preciso tratar o meu paciente e preciso orientar a família. Eu trago também a família para o consultório para informar o que vai ser proposto a esse paciente e faço uma proposta também para o núcleo familiar e para a rede de apoio. Porque precisamos caminhar juntos, como o doutor falou, né, um olhar global, integral, e aí nós conseguimos um efeito mais rápido, mais sucesso. O caminho é esse, né, doutor? As relações humanas nos tratamentos das pessoas que estão em sofrimento por causa da guerra são fundamentais. Ou seja, acompanhando a doutora Alessandra, nós devemos fazer dos familiares, colegas de trabalho, amigos e parentes, os chamados coterapeutas. Ou seja, eles, instruídos pelos psicoterapeutas, também contribuirão, fornecerão apoio, porque essas relações humanas são por si só tão terapêuticas, mas tão terapêuticas, que uma das abordagens que usamos para pacientes com sofrimentos diversos, de catástrofes, desastres, dessas condições de guerra, são as grupoterapias, ou seja, várias pessoas sendo atendidas ao mesmo tempo, para que possam, inclusive, interagir com o outro, trocando experiências, vivências, meios que melhoraram, de modo que essa troca interpessoal é por si só terapêutica, e é tão interessante que alguns grupos, eles funcionam com todos melhorando e com a participação do terapeuta apenas presencial, fazendo uma ou outra intervenção.
Perfeito. Eu queria agradecer muito a participação dos especialistas de hoje, porque, pelo menos a mim, esclareceu muito essa entrevista hoje. Nós recebemos aqui Dr. Eldi Lobo, psiquiatra forense. Doutor, seja sempre muito bem-vindo. Obrigada pela entrevista. Muito obrigado. E uma das nossas funções como pessoa e como profissional é ofertarmos conhecimento de qualidade para a população. Muito obrigado por essa oportunidade. E conversamos também com a Alessandra Augusto, psicóloga com pós em terapia cognitiva, comportamental, sistêmica e hipnose. Doutora, bom demais falar com a senhora também. Seja bem-vinda sempre aqui à Jovem Pan News. Obrigada, é um prazer, né? Como o doutor falou, a minha missão é auxiliar vidas, né? Está lá nas minhas descrições. A minha missão é auxiliar vidas e o objetivo é levar uma psicoterapia acessível ao maior número de pessoas. Então, contem comigo, pode contar, fazer convite, que eu estou aqui, é um prazer. E a você que nos acompanhou, muito obrigada pela audiência e pela companhia. O Jovem Pan Saúde fica por aqui. Espero que você tenha gostado do programa de hoje. Lembrando que se você tiver alguma dúvida, quiser sugerir um outro tema para a gente tratar aqui, é só enviar um e-mail para a gente, saude@jovempan.com.br. Para rever essa e outras tantas entrevistas, você já sabe, é só acessar o canal Jovem Pan News e também o aplicativo da Panflix para Android e iOS. Aquele abraço para você e até a próxima. Jovem Pan Saúde. Realização Jovem Pan News.